pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cláudia Funchal. Eu sou professora do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, Unesquev. E sempre que está para começar um evento esportivo, tem um tema que é recorrente na nossa cabeça. Tem um tema que a gente quer saber sempre mais sobre isso, que é doping no esporte. Então eu convido todos vocês a se juntarem comigo nessa videoaula de hoje, onde a gente vai discutir e debater um pouco mais sobre esse assunto. A primeira coisa, então, que a gente tem que saber é o que é doping esportivo. É considerado doping o uso de substâncias proibidas. Substâncias essas que vão estimular o crescimento muscular ou então vão melhorar o rendimento e a resistência física de um atleta. Geralmente isso acontece de forma artificial e também de forma passageira. Por que um atleta ele vai fazer uso, então, dessas substâncias? Ele vai fazer uso para conseguir obter melhores resultados no esporte que ele pratica. O doping, então, ele é utilizado para aumentar temporariamente e a curto prazo o desempenho de um atleta. Ele é considerado uma prática desonesta e a gente sempre escuta falar mais em doping em épocas de grandes competições, como é o caso das Olimpíadas que estão começando essa semana e também, por exemplo, aqui eu ilustrei para vocês na Copa do Mundo de Futebol. Nesses dois eventos e em outros eventos também, a gente ouve muito falar de um exame chamado de antidoping. Para que serve o antidoping? Para verificar a presença de substâncias proibidas no organismo desses atletas durante, então, a competição. Esses atletas, então, que são positivos para o doping, eles são eliminados da competição em questão. Tá? Então, lembrando que esse exame ele é muito frequentemente utilizado em competições esportivas, principalmente essas competições que são as grandes competições, como é o caso das Olimpíadas e também da Copa do Mundo de Futebol. O doping, mesmo proibido, é importante a gente falar que muitos atletas costumam utilizar desse procedimento. Eles utilizam muitas vezes 3 a 6 meses antes da competição oficial e até mesmo durante o período de treinos. Tá? Para que eles fazem isso? Eles têm como objetivo, então, aumentar o seu sucesso durante a competição. Tá? E muitas vezes eles fazem uso durante o treino ou de 3 a 6 meses antes de uma competição oficial, suspendem o uso um tempo antes, né, da competição. Para quê? Para dar tempo do corpo ele eliminar essas substâncias e o exame antidoping ele dá negativo. Então, eles tentam burlar as regras, parando de utilizar um tempo antes, para ver se, quem sabe, não aparece no exame essa substância, que é uma substância ilícita. No entanto, é importante a gente falar que essa prática ela pode ser perigosa, uma vez que os exames antidopings eles podem ser realizados sem que exista um aviso prévio. Tá? Então, eles podem sim ser feitos também durante períodos em que o atleta não está na competição, durante períodos que ele está realizando somente treinos. Não é o intuito dessa videoaula a gente conversar sobre o exame antidoping em si. Se vocês tiverem interesse, podem deixar aqui nos comentários e eu posso fazer isso com vocês em uma outra videoaula. As substâncias que são mais utilizadas no doping, elas então aumentam a força e a resistência muscular, elas diminuem a dor e também a sensação de fadiga. Algumas dessas substâncias, a gente pode citar os hormônios, os diuréticos, os anabolizantes e também os estimulantes. Então, vamos dar uma olhadinha com um pouquinho mais de detalhe, né, em algumas dessas substâncias. Começando, então, com os hormônios peptídeos e os seus análogos. Para que eles servem? Para aumentar o volume e a potência dos músculos, como alguns exemplos, hormônio do crescimento, eritropoietina e corticotropina, que eu deixei exemplificado para vocês a eritropoietina. Tá? O que a eritropoietina faz? Ela ajuda a aumentar as células
que carregam oxigênio no sangue, fazendo então com que o atleta melhore o seu desempenho. Tá? Então aumenta o transporte de oxigênio, fazendo então com que esse atleta apresente um maior desempenho, um maior rendimento no seu esporte. Outra substância bastante comum são os agentes anabólicos, que a gente conhece bastante como o nome de anabolizantes. Tá? Então, os agentes anabólicos geralmente são hormônios que são utilizados para aumentar a força e a massa muscular. Como exemplo, então, os esteroides anabolizantes, né, que são drogas, então, que são fabricadas, né, são sintetizadas para substituir principalmente o hormônio masculino, a testosterona, que é fabricada pelos testículos. Essas substâncias têm dois efeitos principais. Elas possuem um efeito anabólico e um efeito catabólico. Como efeito anabólico, existe o crescimento dos músculos. E como efeito catabólico, se tem o desenvolvimento das características sexuais masculinas, como pelos, barba, voz grossa, dentre outros efeitos, né, que são chamados de efeitos androgênicos, tá? Então, geralmente são considerados até efeitos colaterais, efeitos adversos, quando a gente observa principalmente essas características em mulheres, né, em mulheres atletas. A gente geralmente suspeita, então, que elas estão usando algum agente anabólico. Outra substância bastante utilizada como doping são os diuréticos. Os diuréticos, eles aumentam a produção de urina e, consequentemente, aumentam a excreção, fazendo, então, com que se tenha perda de peso. Além disso, os diuréticos são muito usados também para mascarar o doping. Por quê? Porque se eles favorecem a excreção, se eles aumentam a produção de urina e favorecem a excreção, vão ser também excretados, então, as substâncias que foram usadas ilegalmente, substâncias ilícitas, favorecem a excreção delas, tentando, então, mascarar esse exame por eliminar essas substâncias na urina. Alguns exemplos, então, a hidroclorotiazida e a furosemida, que eu trago mais destacado para vocês, a furosemida, né? A literatura descreve que ela ajuda a diminuir o peso rapidamente, sendo muito, então, utilizada por atletas de luta, né? Com categorias de peso que eles querem atingir, então eles usam muito o diurético para diminuir o peso antes das competições, tá? E também ajuda a diluir, como eu falei anteriormente, ou então a esconder outras substâncias que estão proibidas, né, que são proibidas de uso na urina, favorecendo então a excreção dessas substâncias. Outra classe bastante utilizada são os analgésicos, né? Aqui eu destaco os analgésicos do tipo narcóticos. Eles atuam, então, no sistema nervoso central, diminuindo a sensação de dor. Alguns utilizados, a morfina, a codeína, dentre outros. Outra substância bastante utilizada são os beta-bloqueadores. Eles agem diminuindo a pressão arterial. Alguns exemplos, propranolol e atenolol. Os beta-bloqueadores, eles são muito utilizados em competições como, por exemplo, tiro, porque a literatura descreve que eles são utilizados, então, para manter estáveis as mãos dos atletas. Outro tipo de substância que também é considerado doping está no uso dos estimulantes. Eles agem, então, diretamente sobre o sistema nervoso central, têm o mesmo efeito que a adrenalina, eles aumentam a atenção e também a disposição e diminuem a sensação de cansaço. Alguns exemplos, pseudoefedrina, efedrina, anfetamina, a própria cocaína e também a cafeína. Outro tipo de doping que tem sido muito discutido atualmente é o doping genético, ou seja, uma alteração genética. Ele é basicamente o uso não terapêutico de células, genes e elementos gênicos, ou então algum elemento que vai trabalhar com a modulação da expressão gênica. No doping genético, se tem basicamente como objetivo aumentar a produção de hormônios, tá? Então, a gente vai
trabalhar com genes que codificam, por exemplo, o hormônio do crescimento, a eritropoetina ou até mesmo a leptina. Então, o doping, ele ajuda a melhorar o desempenho geral do atleta, fazendo com que ele tenha resultados mais rápidos e melhores do que ele conseguiria apenas utilizando treinos e dieta. Como a gente viu anteriormente, eles são proibidos no esporte. Por que eles são proibidos? Porque eles trazem diversas vantagens para quem faz o seu uso, como por exemplo, aumentar a concentração e melhorar a capacidade física, aliviar as dores dos exercícios e também diminuir a fadiga muscular, aumentar a massa e a força muscular, relaxar o corpo e melhorar a concentração, além também de poder estar ajudando a perder peso rapidamente. Para a gente finalizar, é importante dizer que tanto os atletas quanto a equipe recebem uma lista de recomendações e de medicamentos que não podem ser usados durante os treinos e durante também a competição. É importante, então, para a equipe e para o atleta ele estar atento, mesmo durante tratamentos das doenças mais comuns, como, por exemplo, gripes e problemas de pele. Por quê? Porque mesmo sem a intenção de doping, o atleta ele pode ser eliminado de uma competição fazendo uso então de uma substância para tratar um problema comum, como uma gripe, e essa substância pode sim ser considerado doping. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês nessa videoaula de hoje. Sempre que uma grande competição esportiva começa, esse tema de doping, ele sempre vem em questão, né? As pessoas sempre querem saber mais sobre ele. Eu vou deixar aqui para vocês as redes sociais do Neskev, se for possível vocês nos seguirem nessas redes sociais para ajudar o nosso crescimento, a gente agradece vocês. Então, o Neskev, ele tem Instagram, ele tem Twitter e ele também tem Facebook, além desse canal que é Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida. Deixo aqui também para vocês o e-mail do Neskev, caso vocês queiram entrar em contato comigo ou tenham interesse em nos sugerir algum tema para alguma videoaula ou também queiram saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Até logo!